Estamos com a Gabriele Welcher agora, ela que é acadêmica da UniOeste e trouxe uma pesquisa para apresentar aqui para os produtores do Dia de Campo Copagril 2019. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde. Gabriele, qual que é então a pesquisa que você trouxe para apresentar para os produtores? Bom, dentro da UniOeste, né, eu faço mestrado e a gente tem trabalhado com a dinâmica dos percevejos, tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho. Então a gente trouxe para apresentar para os produtores aqui um pouco dos instares, então, que o percevejo vai se transformando até se tornar adulto. Então, a gente trouxe aqui desde os ovos, né, no caso, o ovo do barriga verde, o percevejo barriga verde, do marrom e o verde grande. E também essa dinâmica, porque o percevejo até se tornar adulto, ele precisa passar por uma semimetamorfose, no caso. Toda vez que ele vai crescer, ele precisa meio que trocar de pele, que é o exoesqueleto, e ele libera essa pelezinha que é a exúvia. Então a gente trouxe aqui para apresentar um pouquinho para o produtor saber reconhecer no campo. Tanto o percevejo barriga verde, que é o principal problema no milho, e o marrom, que ele tem estado mais na soja, ele passa por esses processos. Enquanto assim, então ele tem a fase do ovo, né? Aí vai para o primeiro instar, que é aquele instar que o percevejo fica em cima do ovo, só se alimentando do córeo. Aí já o segundo, ele já começa a desenvolver seu estilete, né, que é um rostro que ele usa para se alimentar, porém ainda ele não consegue introduzir totalmente na vagem e causar um dano significativo. A partir do terceiro instar, então, que ele começa já a causar danos. Na soja ele tem estado sugando as vagens, então, as partes reprodutivas que causam o chochamento, aquele enrugamento da vagem, o dano. Aí então o marrom tem estado bastante presente na soja, então no período reprodutivo. Já o barriga verde, ele entra ali no final do ciclo da soja, em mais ou menos R5, e ele começa a se multiplicar, desenvolver a população. Posteriormente, então, os produtores fazem a colheita, ele fica nas plantas daninhas, ali no capim amargoso, na tropoeraba. Se você arrancar a planta, vai ver que eles saem caminhando, saem correndo, né? E posteriormente a implantação do milho, aí ele vem causando danos bem severos, que no caso aqui vocês podem ver alguns danos, né? Desde danos mais leves, como só a perfuração, quando ele está fechado, então o percevejo vem, suga, e a principal característica é esse dano, a perfuração com esse halo amarelado, né? A bordinha amarelada, que é a saliva. Quando ele vai introduzir, então, o seu estilete, né, para se alimentar, ele libera essa saliva ácida que faz amolecer as paredes, então, do milho, ele consegue introduzir e sugar. Muitas vezes ele pega o milho e chega a dar esse tipo de dano que é bastante severo, esse coração morto, difícil de recuperar. Então, nossos trabalhos estão voltados mais para a própria cultura, conseguir ou escapar desse dano mais severo ou recuperar esse dano. Os trabalhos de alguns meninos já fizeram, né, com dissertações, foi adubação tanto de base quanto de cobertura, são dados que ainda serão apresentados. O meu trabalho vai ser com diferentes profundidades do milho, então de repente aprofundar um pouco mais o milho para tentar proteger porque o hábito dele é embaixo do milho chegar e começar a sugar, né, nessa região de crescimento, região meristemática do milho. Então, de repente, aprofundando mais a semente, a gente consegue proteger essa região embaixo do solo e evitar esse tipo de dano mais severo. Ok, Gabriela, muito obrigada então pela sua explicação e fica também o convite para o pessoal que quiser saber um pouco mais, tirar dúvidas com a Gabriela. Muito obrigada. Obrigada pela atenção e fica então o convite aí para visitar e estar acompanhando e tirando as dúvidas do produtor sempre que quiserem, então.